Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando mais uma série de videoaulas e essa série tem o nome de Ciências Teia da Vida. Mas o que é a teia da vida? O que vem à memória de vocês? Memória visual sobre teia da vida ou memória afetiva? O que é essa teia que une plantas, todos os seres vivos, as plantas, os seres humanos e os animais? Será que essas vidas estão conectadas umas às outras? Será que são vidas distintas, separadas? Será que a gente consegue viver num ambiente sozinhos ou nós estamos o tempo todo acompanhados? E mais, nós, além de estarmos acompanhados e conectados, nós dependemos dessas vidas, do equilíbrio dessas vidas, da vida humana, da vida dos animais e da vida das plantas, da natureza. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a teia da vida e qual é a importância da gente refletir sobre essas conexões. As conexões das vidas, como elas acontecem, de que forma nós sobrevivemos nesse mundo. Vamos lá então. Vamos começar falando sobre ambientes. Os ambientes, eles podem ser ricos em diversidade. Diversidade de seres vivos, de espécie de seres vivos, tanto plantas quanto animais. A gente observa na página ali do livro didático, né, do nosso livro didático Encontros, na página 143, um ambiente aqui, né, reproduzido por imagem gráfica. Ele não corresponde à realidade, ele é uma imagem construída graficamente, digitalmente, digamos assim, e a gente observa um ambiente rico em diversidade. O que nós temos? Nós temos plantas, né? Uma diversidade grande de plantas, de árvores, de vegetação, arbustos, animais também, nós temos répteis, né? Animais rastejantes, nós temos aves, nós temos felinos também ali representados nesta imagem. Essa imagem corresponde a uma floresta tropical, rica em diversidade, em biodiversidade. Nós temos ali também um rio, né? Então, um ambiente muito diverso. Tem vários animais ali. E a primeira pergunta era que vocês refletissem sobre a diversidade dessa imagem, né? Pensassem sobre o equilíbrio ali retratado. Equilíbrio da natureza, né? Dos animais e das plantas. Agora nós vamos pensar nessa teia, na teia da vida. Qual é a relação de subsistência entre os animais e as plantas? Vamos analisar? Agora nós vamos estudar sobre a alimentação dos animais. Nós temos 3 tipos de alimentação dos animais. Nós temos aqueles animais que são carnívoros, que se alimentam de carnes, carne de outros animais. Vamos dar uma olhada nos exemplos que nós temos aqui? Nós temos a sucuri verde, que é a maior serpente brasileira. Ela se alimenta de aves, peixes, capivaras e até mesmo de jacarés. Nós temos a jaguatirica, que ela caça aves, tatus, gambás e outros animais também. Ainda, o tamanduá-bandeira, que alimenta-se de insetos. Ele come especialmente formigas e cupins. E o tubarão-lixa, que alimenta-se de peixes, camarões, polvos e caranguejos. Então, estes animais, né, esse exemplo, claro que tem muitos outros que também são carnívoros, mas esses aqui se alimentam, a base deles alimentar é outros animais. Por isso, carnívoros. Nós temos os onívoros, que têm uma alimentação mais diversificada, porque eles comem a carne de outros animais,
mas eles também se alimentam de plantas, de vegetais. Vamos dar uma olhada? O tucano, ele come frutos, sementes e ovos de outros insetos e lagartos. Por isso ele é onívoro. O jabuti, que alimenta-se de folhas, frutos, raízes, mas ele também come insetos e caracóis. E nós temos o lobo-guará, que alimenta-se de outros animais, mas ele também se alimenta de frutos. E nós temos ainda os animais herbívoros. Esses animais se alimentam exclusivamente de flores, frutos e sementes. Não comem carne. Vamos ver? O papagaio, que alimenta-se de frutos e sementes. O peixe-boi da Amazônia, que alimenta-se da vegetação aquática. Então, ele come aquela vegetação aquática, né? Do fundo ali, do rio. E a anta, que alimenta-se de folhas e frutos. A anta é herbívora, ela só come plantação. Plantas, né? Flores e frutos. E o caramujo, que alimenta-se de folhas. Ele come as folhas. Então, é isso. Super fácil de entender, né? São 3 tipos, né, de alimentação. Aquela que são os carnívoros, os onívoros e os herbívoros. E essa é uma matéria muito legal de pesquisar. Sugiro que vocês pesquisem a alimentação dos animais e que descubram como eles se alimentam, o que eles comem. Isso é bem legal. Uma matéria excelente para pesquisa, para vocês aprofundar os conhecimentos. Agora a gente vai pensar um pouco, então, sobre a teia da vida, sobre a relação dos animais, das plantas e de todo o meio ambiente. Bom, agora nós vamos estudar sobre as relações alimentares. É importante que vocês saibam claramente as diferenças entre animais e vegetais em relação à forma de obtenção de produtos necessários à sua sobrevivência. Animais buscam seu alimento no ambiente, em outros animais ou nos vegetais. Já os vegetais são capazes de produzir substâncias utilizando a luz do sol, o gás carbônico e a água. Vamos então observar essa imagem da tela, que é a mesma imagem que vocês têm no livro didático de vocês. Então, as plantas, elas produzem o seu alimento. Elas têm algumas necessidades para sobreviver, como a água e a luz. Elas também precisam de um gás que se encontra no ar e que não conseguimos enxergar, que é o gás carbônico. Com a água, a luz e o gás carbônico, as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento, que é chamado de glicose. Esse processo em que a planta utiliza a água, a luz e o gás carbônico para produzir o seu alimento e sobreviver é chamado de fotossíntese. Lá no 3º ano, vocês estudaram sobre o processo de fotossíntese, ok? Mas não tem problema se vocês não lembram. É exatamente esse processo que a prof acabou de ler para vocês. E observando a imagem, a gente percebe ali, pela indicação das setas, como esse processo acontece. Então, as plantas precisam de luz, né? Elas precisam de luz e água para sobreviver. E elas fazem a produção do seu próprio alimento pela fotossíntese. Na próxima aula, vocês vão receber a indicação de um vídeo animado que explica o processo da fotossíntese. A princípio, agora, é necessário que vocês saibam, então, que as plantas, elas são produtoras, ok? Por quê? Porque elas produzem seu próprio alimento e servem de alimentação para os animais e para os seres humanos, ok? Já os animais, eles são consumidores. Por quê? Porque os animais não produzem seu próprio alimento. Por isso, nós chamamos os animais de consumidores. Eles precisam das plantas para se alimentar, não produzem próprio alimento, diferente das plantas. Continuando
Continuando então, agora a gente vai observar uma relação alimentar. Nós temos ali a planta, o caramujo e o peixe. Essa é uma cadeia alimentar. Por quê? A planta serve de alimento para o caramujo e o caramujo serve de alimento para o peixe. Percebem a cadeia alimentar, a relação entre eles? Logo abaixo nós temos um outro exemplo. A planta que serve de alimento para o gafanhoto e o gafanhoto serve de alimento para o sapo. Observem as setinhas indicando a cadeia alimentar, o processo, né, de alimentação ali. A planta, então, como produtora, o gafanhoto e o sapo como consumidores deste produto, certo? Vamos agora observar mais algumas cadeias. Vejamos agora nesta imagem, nós temos 3 tipos de cadeia alimentar. A primeira ali, né, nós temos os frutos que são, né, o alimento dos passarinhos e os passarinhos são alimento das corujas, ok? Cadeia alimentar 2, temos ali os frutos também, que são alimentos do macaco, e o macaco é o alimento da serpente, é um dos. Lembra que nós vimos no vídeo anterior que a serpente se alimenta de outros animais? Portanto, ela é carnívora. E nós temos a cadeia alimentar 3. Nós temos o milho, que serve de alimento para a galinha, e a galinha serve de alimento para os seres humanos. Aqui é interessante que a gente pense também que os humanos, os seres humanos, também se alimentam do milho. Aí é super legal a gente entender que os seres humanos, né? Os seres humanos, eles são primatas, certo? E os primatas são onívoros, né? O ser humano, como um primata, ele se enquadra como onívoro. Nessa cadeia, seu alimento é um animal, mas ele pode alimentar-se de vegetais também, né? A gente também poderia ali inverter a ordem ali das setas, colocar a moça ali, que representa, né, os seres humanos, uma setinha indicando a galinha e depois a outra setinha indicando o milho, né? Numa relação de 2 lados. Os seres humanos são onívoros, se alimentam, portanto, de carnes e plantas, sementes e frutos, ok? Agora, nós vamos observar uma cadeia alimentar marinha. Aí a gente tem esta imagem, né, da cadeia alimentar marinha. Então, nós temos ali as algas marinhas, que são alimentos dos peixes herbívoros, ok? Os peixes que comem somente plantas. E o camarão bailarino, que é alimento para os peixes carnívoros. Então, nós temos peixes que são herbívoros, que se alimentam somente de plantas, né, de vegetação marinha. E nós temos os peixes carnívoros, que se alimentam de outros peixes, né, pequenos peixes e camarões. E outros animais também marinhos. E a gaivota, ali, né, acima, no canto, na imagem, que se alimenta dos peixes carnívoros, né? As gaivotas, elas comem peixes. A gente pode observar, quando a gente vai à praia, que as gaivotas sobrevoam ali, né, à beira da praia e elas procuram ali o seu alimento, né? Se alimentam de pequenos peixes e outros animais também, certo? Bom, depois de observar, então, a cadeia alimentar marinha, também é importante pensar quem são ali os produtores. Então, nessa cadeia alimentar, os produtores são as algas marinhas. Os peixes herbívoros, os peixes carnívoros e a gaivota são consumidores, né? Porque não produzem seu próprio alimento. Elas consomem, ok? Vamos adiante. A gente também agora vai olhar aqui a teia alimentar. Então, o que é a teia alimentar? Que é o título da nossa aula. Nos ambientes existem várias cadeias alimentares que se entrelaçam, constituindo as chamadas teias alimentares.
Bom, então a teia alimentar é o todo e as cadeias alimentares são as partes. Por que a gente dá o nome de teia? Vocês observam ali que existem várias flechinhas que indicam, né, que colocam ali, relacionam as plantas com os pássaros com os insetos e outros animais? Pois é, então forma uma teia que tem várias ligações, né? Vários processos ali interligados da alimentação dos animais. Então a gente vê que algumas plantas são alimentos de mais de um animal e os animais se alimentam de outros animais, ok? Então está tudo interligado, tanto os animais herbívoros quanto os animais carnívoros e onívoros. Todos dentro de uma grande teia. Dentro desta grande teia tem várias cadeias, que são aqueles exemplos que nós acabamos de olhar. Compreendido? Deu para entender, então, como funciona essa grande teia alimentar, as relações dos alimentos dos animais e das plantas? Por que as plantas são produtores? Por que os animais são consumidores? Muito bem. Eu gostaria que vocês vissem essa videoaula e fossem realizando as atividades, né? Vai olhando, assistindo essa videoaula e fazendo as atividades do livro, ok? Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa videoaula sobre teia da vida. Foi muito interessante fazer essa videoaula para vocês, de um conteúdo que eu gosto muito de trabalhar. E agora eu deixo aqui, né, esta última imagem, que é a imagem que abre o capítulo, as discussões deste conteúdo, que representa a biodiversidade, o meio ambiente como um todo, em equilíbrio. Muito bem, obrigada e até a próxima videoaula.